Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2.9. Hoje nós vamos ensinar como salvar, imprimir e exportar os resultados obtidos através das consultas. Então vamos lá. Para agilizar essa aula eu já realizei uma consulta e caso você tenha alguma dúvida em como realizar esse procedimento, assista às nossas aulas anteriores. Então qual seria o primeiro passo aqui para salvar um arquivo? Existem duas formas. Ou através do menu de atalho Salvar, ou através do menu Arquivo, Salvar como. Nessa nova janela que será aberta, nós temos que selecionar algumas informações. A primeira vai ser a pasta onde nós queremos salvar a base de dados ou a tabela. A segunda vai ser o nome desse arquivo e a terceira vai ser o tipo desse arquivo. Aqui eu vou voltar para o slide para apresentar os tipos de arquivos que o Tabuin disponibiliza para a gente salvar. Então o Tabuin vai disponibilizar 9 tipos de arquivos. Eu vou falar os principais aqui, que eu acredito que sejam os principais, mas caso você tenha curiosidade, você pode utilizar os outros. Então, eu acho que os principais seriam a tabela do Tabuin, que é em formato TAB ou TAB, tanto faz. Caso você salve nesse formato, você só vai conseguir abrir a tabela no próprio Tabuin. Tem também os arquivos DBase 3 Plus, que seria o formato DBF, que são as bases descompactadas, caso você lembre das nossas aulas anteriores. Tem a planilha em Excel, que seria o formato XLS. E, por fim, o Comma Separated Values, que seria o formato CSV. Esse formato pode ser utilizado em vários outros softwares que têm a propriedade de importar dados desse tipo de arquivo. Então, voltando aqui só para exemplificar, eu vou salvar como se fosse uma tabela do Tabuin. Então, vou dar um salvar aqui na pasta dados da nossa pasta curso Tabuin. Então, salvei. Se eu vim aqui na nossa pasta dados, ele vai estar aqui, ambulatorial tab. Eu posso fechar aqui. Então, só para dar exemplo para vocês, eu vou fechar essa nossa tabela aqui. Então, eu vou gerar como se fosse uma nova tabela. Ele vai ficar em branco. Eu vou vir um arquivo aqui, abrir tabela, vou em dados, ambulatorial e dar um abrir. Ele vai me dar o log, mostrando todas as informações que foram utilizadas para chegar naquela tabela. Vou fechar aqui e aqui estão novamente nossos resultados. Qual seria o segundo passo que a gente vai ensinar nessa aula? Como imprimir esse resultado que nós obtivemos. Então, novamente, você tem duas opções. Ou através do menu Arquivo, Imprimir, ou através do menu de atalho, Imprimir. Então, nessa nova janela que será aberta, nós temos que fazer algumas escolhas. O primeiro seria o cabeçalho 1, que a gente vai ter que dar um texto aqui para ele, um título, para ficar mais fácil. O cabeçalho 2, só lembrando, o Tabuin ele já vai preencher automático isso. Caso você queira mudar, você tem essa disponibilidade. Mas aqui no caso ele colocou movimento de AIH, arquivos reduzidos, Brasil 2008. Isso é o cabeçalho 1, que seria o mais importante. E o segundo cabeçalho ele apresentou para a gente frequência por sexo segundo faixa etária de 9 grupos. Então ele falou que é a frequência que a gente está mostrando nesses dados, divididos por sexo e por faixa etária. E no rodapé você pode colocar qualquer outra informação. Só para exemplificar, a gente vai colocar aqui, ó, Portal AT Saúde. E aqui tem algumas outras informações. Por exemplo, caso você tenha mais de uma impressora, você vai vir aqui no Setup. Você vai clicar, ele vai abrir e você seleciona a impressora que você quer imprimir. Ele vai dar algumas opções aqui. Tem propriedades da impressora também, você quer imprimir como rascunho, quer imprimir como fotografia, aí depende de cada impressora. Então vou cancelar aqui. Você pode mudar a fonte, então aqui no caso seria Arial, o estilo da fonte é semicondensado e o tamanho é 10. E aí você tem os efeitos, cor. A única questão aqui é assim, que você vai mudar para o documento inteiro, você não consegue mudar de determinada parte apenas. Mudou aqui, vai mudar no documento inteiro. Vou dar um cancelar aqui de novo. Eu não vou dar um OK, porque senão ele vai pedir para imprimir e vocês não vão conseguir ver. Então vou sair aqui. E agora eu vou apresentar a terceira opção dessa aula, que seria exportar esses dados. Porém, o Tabuin não tem um comando específico para exportar os dados. Então, o que a gente faz? A gente contorna essa limitação através do botão copiar. Então, a gente vai vir, tem duas opções também. Ou através do menu de atalho, que seria o copiar para clipboard, ou através do menu editar, copiar. Então, aqui tanto faz o que você usar.
Depois que a gente copiou, a gente pode colar no Word, no Excel, tanto faz. O que eu mais utilizo é colocar no Excel. Então aqui eu vou abrir um Excel para a gente poder colar esses dados. Então aqui eu tenho uma nova tabela, no caso, né, eu já deixei aberto para vocês. A gente vem aqui e dá um Ctrl V. Pronto. Então ele vai colar as nossas colunas, os nossos resultados, igualzinho está no Tabuin. E a única coisa que ele vai adicionar aqui seria o total. Como vocês podem ver, ele adiciona um total nas linhas que a gente não tem aqui. Que na verdade a gente tem, ele está aqui em cima, porém ele passa aqui para baixo. E é basicamente isso. Eu particularmente uso mais esse exportar, né, que seria o copiar e colar, porque eu acho mais fácil do que salvar. Às vezes dá problema quando você vai salvar como arquivo em Excel, então eu acho mais fácil simplesmente vir no menu copiar, depois vir em algum software que eu queira e colar esses resultados e trabalhar eles da melhor forma. Então essa aula a gente termina por aqui. A nossa próxima aula vai ser a última aula desse capítulo 2 e vai ser basicamente dicas. Então, todas as dicas que eu dei durante os vídeos, eu vou tentar condensar elas numa aula só para ficar mais fácil caso vocês queiram rever alguma delas. Espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.